olha só, a gente muda completamente de assunto por aqui para falar de uma ex-paciente de um dentista de Itapema, em Santa Catarina, que foi presa após stalkear a vítima por 5 anos. A mulher desenvolveu uma obsessão após ser atendida pelo profissional em uma clínica. O motivo da prisão agora foi o descumprimento de uma medida protetiva. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado criminalista Franklin Gomes, que já vem chegando por aqui, dividindo tela com a gente, para a gente comentar um pouco desse caso e também entender mais quando a gente fala sobre esse crime, o crime de stalking. Doutor, neste caso, não se tratava apenas de stalkear ali de forma online, mas também presencial. As pessoas acabam confundindo, né? Achando até que esse tipo de crime acontece só no ambiente virtual, mas não é o caso, né, doutor? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Regina. Bom dia. É um prazer estar com vocês. E você tem toda a razão. O primeiro ponto que a gente tem que imaginar e tem que lembrar é que o stalking, ou a perseguição, não é nada recente. Ela já existe há muito tempo e, naturalmente, muito antes das redes sociais ou da própria internet. Apesar da legislação brasileira ter tipificado essas condutas, ou seja, o stalker passou a ser um criminoso no Brasil somente em 2021. Muito embora a gente tenha já lá nos Estados Unidos criminalização dessas condutas desde 1990, portanto, muito antes das redes sociais. Esses atos de perseguição, eles podem ser considerados criminosos desde que eles sejam reiterados. E, mais uma vez, não precisa ser necessariamente pelas redes sociais, com envios de directs, mensagens ameaçadoras. Pode ser presencial, pode ser uma consulta, pode ser eventualmente vigiando ou comparecendo nos mesmos locais onde a vítima frequenta e até mesmo sem dizer uma só palavra. Pode ser um ato intimidador que faça com que a vítima se sinta tolhida no seu direito de locomoção. A gente preparou aqui uma arte para falar aqui para a nossa audiência dicas de como identificar um stalker. Aí, ó, muitas mensagens, diversas oportunidades, né? Quer dizer, você vai encontrando a pessoa, usa daquela oportunidade para mandar mensagem, mesmo depois de se sinalizar ali que não quer aquele contato, aquela aproximação. São várias ligações seguidas também. O stalker pode criar perfis falsos nas redes sociais para acompanhar publicações, caso seja bloqueado. Também tem aí, né, outras dicas dizendo o seguinte: familiares ou amigos começam a ser seguidos por esse stalker e também pelos mesmos perfis falsos, né? Se ele já encontrou ali um disfarce. O stalker, ele também aparece sempre nos mesmos locais ou horários que a vítima, comentários que mostram que ele viu ou sabe da rotina da vítima. Quando isso começa a acontecer, qual que é o momento de pedir ajuda? O que eu posso levar, por exemplo, à polícia, que eu imagino que seja o local onde eu posso fazer uma queixa, que realmente vai abrir um inquérito de perseguição, realmente vai apontar para essas autoridades um caso mais sério de perseguição? É no primeiro momento, exatamente no primeiro momento, onde a vítima se sinta perseguida. Pode ser no primeiro ato, pode ser no segundo ato. O que importa é, a partir do momento que ela se sinta ameaçada e passe a adotar outro comportamento em razão dessa perseguição, que ela procure as autoridades. E o primeiro passo, como você bem colocou, Patrícia, é justamente buscar as autoridades policiais. Ela tem que necessariamente registrar uma ocorrência, fazer o famoso boletim de ocorrência e pedir uma investigação. E o ponto importante é que neste crime, diferente de vários outros crimes, inclusive aqueles contra as mulheres, é que eu preciso necessariamente da vítima. Sem um pedido expresso da vítima, nada pode ser feito. Não adianta o vizinho, não adianta o parceiro, não adianta nenhuma outra pessoa. Eu preciso necessariamente da vítima, que ela vá até uma autoridade policial e peça a investigação. A vítima tem até 6 meses para fazer isso. Mas o importante é que ela faça isso imediatamente. Por quê? Porque esse crime, normalmente, ele pode escalar. Pode passar de uma perseguição que já é grave, tem uma afetação grave na vida da vítima, para algo mais sério, por uma violência ou mesmo por um homicídio. Então é importante que no primeiro sinal de se sentir perseguida, ela tome providências.
Lembrando, a gente tem vários tipos de perfis de stalker. Tem aquele que está ressentido com o fim de um relacionamento e começa a perseguir, ou começa a mandar flores indesejadas, ou mensagens perturbadoras. Tem aquele que se sente rejeitado, tem aquele que é da solidão e, portanto, ele busca o contato. Tem aquele que cria uma ilusão achando que existe um relacionamento com a vítima e passa a incomodar essa vítima, ou até mesmo aquele predador que normalmente já conhece a vítima e tenta essa perseguição com uma finalidade sexual. Doutor, muito importante esse ponto que o senhor traz para a gente em relação a esse perfil, porque algumas pessoas acham que é só um desconhecido que acaba cometendo esse crime de stalking, mas não, pode vir também de um ex-parceiro ou até um parceiro atual, né? Ali no início de um relacionamento, o homem ou a mulher perseguindo o parceiro ou a parceira. Também é importante saber que pode ser uma pessoa próxima, né? Não é incomum que o perseguidor seja uma pessoa que tem contato com a vítima. Aliás, tem um dado também relevante, que na maioria dos casos, vocês tiveram um relato de um caso em que a vítima era um homem, mas na grande maioria dos casos, a vítima é a mulher. E normalmente o perseguidor é alguém que tem contato muito próximo. A gente tem casos de perseguidores que perseguem a sogra pelo fim do relacionamento com a esposa. Então, são pessoas que têm contato com as vítimas que muitas vezes acabam fazendo esses atos de perseguição e que eles precisam ser investigados. A autoridade policial precisa receber essa informação para que ela possa agir. De outro modo, ela fica de mãos atadas. Fala em modos de agir, só relembrando aqui para quem nos acompanha, ligou agora e está acompanhando esse assunto, que tipo de proteção essa vítima pode ter? Isso prevê a prisão desse perseguidor, desse stalker, prevê uma medida de acompanhamento, uma medida protetiva, né? Quais são as medidas que podem ser tomadas pelas autoridades para proteger aquela vítima? A gente sabe que, às vezes, né, mesmo longe fisicamente, a pessoa pode fazer esse acompanhamento pela internet. Sem sombra de dúvidas. O crime de stalker ele tem uma pena, que é uma pena que eu diria que é uma pena até branda, é de 2 anos a pena máxima de prisão. Ela pode ser aumentada se for criança, idosos, adolescentes e mulher. Então, pode chegar a 3 anos. A principal medida que pode ser tomada pelas autoridades, e aí dependendo da gravidade, é justamente uma medida protetiva para impedir que o stalker, que o perseguidor, se mantenha nessa condição de praticar atos que acabam intimidando e acabando com a paz ou com a liberdade da sua vítima. Essa medida protetiva ela é muito importante. Por quê? Uma vez violada, ela pode representar a prática de um novo crime. E aí, eventualmente, até ter a decretação de uma prisão preventiva, como foi o caso trazido pela reportagem. Tá certo. Doutor Franklin Gomes, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos compartilhados com a nossa audiência e até uma próxima. Até uma próxima, é sempre um prazer. Um abraço. Obrigada. Até mais. Bom, vamos mudar de assunto agora. Vamos direto a Curitiba para falar que depois de 3 adiamentos, começa amanhã o júri popular do ex-policial penal acusado de matar um tesoureiro do PT em Foz do